Pode se ajeitar na cadeira, cama ou sofá, porque o vídeo de hoje tá repleto com as filmagens mais misteriosas e bizarras que viralizaram pela internet nas últimas semanas. Então, já deixa o seu like, não se inscreve se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Super-Homem. O primeiro vídeo da lista é muito curto, mas ao mesmo tempo é muito autoexplicativo também. Nele temos uma rua onde um caminhão está bloqueando a passagem de outro que vem subindo em seguida. Eles não conseguiram entrar em contato com o dono do caminhão, porém o problema é instantaneamente resolvido por um super-humano que aparece sozinho e move toda a traseira do caminhão, que pesa facilmente algumas toneladas, né? No vídeo podemos ver ele nitidamente levantando as rodas do caminhão do chão e o arrastando para o outro lado, como se fosse feito de isopor, família. Aliás, muitas pessoas ao ver esse vídeo alegaram que seria exatamente isso, um caminhão gigante, porém falso. Mas há aqueles que digam que seres humanos existem de verdade, só estão meio reclusos e não é muito bem como o X-Men por aí, né? Só que bom, quem é que duvida de uma pessoa extremamente forte? Até porque a gente nunca viu, então dá pra duvidar. Mas na dúvida, eu vou falar pra vocês. Pode ser que existam, viu? O fantasma da noite. Um homem acordou pela manhã com algumas notificações no seu sistema de segurança, indicando que havia rolado um movimento no meio da noite e disparou o modo da gravação do seu sistema. Sabe quando tem aquelas câmeras ali com um sensor e algum movimento acontece e a câmera começa a gravar em seguida? Mais ou menos isso. Ao notar essas notificações, ele comentou com a esposa que iria verificar, e foi nessa hora que ela revelou que no meio da madrugada alguém apareceu e tocou a campainha várias vezes. Ela demorou para reagir. Enquanto descia as escadas, a pessoa ficou impaciente e começou a dar umas batidas bem fortes na porta. Ao chegar lá, a mulher olhou pelo vidro da janela e percebeu que não havia ninguém, imaginando que a pessoa ou teria cansado e ido embora, ou ela mesma tinha sonhado com tudo aquilo e ouviu as batidas por estar meio que sonâmbula no meio da madrugada, sabe, meio acordado, meio dormindo, enfim. Só que eu vou deixar uma informação pra vocês aqui. Eu não sei se eu teria levantado da minha cama se eu visse a campainha de madrugada tocando ou batidas fortes na porta, né? Mas tudo bem. O marido, por outro lado, não ouviu absolutamente nada, mas isso não era surpresa pros dois, já que ele é conhecido ali entre o casal por ter um sono muito pesado, difícil de acordar, com ele chegando a brincar que ele não perceberia nenhum terremoto se estivesse dormindo. Quando foi verificar o sistema de segurança, percebeu que o horário ali batia mais ou menos com o que a mulher descreveu ter acontecido isso. O vídeo registrado pela câmera tinha ao todo 15 minutos. Porém, na sua rede social, ela publicou o trecho que realmente importava. A frente da sua casa está totalmente vazia quando a câmera aciona. Porém, do nada, um vulto aparece nas imagens bem no local onde se encontra a campainha deles. A entidade surge por alguns instantes, desaparecendo e aparecendo novamente, como se ela existisse e não existisse ao mesmo tempo, de acordo com a sua vontade. As pessoas na internet afirmaram que o casal teria sido visitado por um fantasma que quis perturbar o seu sono pregando uma peça, enquanto outros alegam que o casal está de má fé e que o vídeo teria sido editado, era uma farsa. Mas e você? O que é que você acha, hein? O animal no jardim. Um casal que tinha finalmente conseguido realizar seu sonho de comprar uma casa em uma região mais rural acabou se arrependendo da escolha logo nos primeiros meses. Isso porque nos primeiros dias de mudança, uma das coisas que o casal fez de cara foi a construção de uma hortinha, onde eles pretendiam cortar custos com vegetais e garantir também que estariam comendo legumes realmente mais naturais e frescos, né? Entretanto, depois de 2 meses, quando alguns dos frutos do seu trabalho já estavam se desenvolvendo para a colheita, algo terrível aconteceu. Um animal selvagem começou a invadir a propriedade
propriedade para comer as suas verduras e legumes. Inicialmente, eles imaginavam que não era nada demais, tentando instalar ali uma cerca baixa que não deu muito certo. Depois indo para uma cerca alta, que também não deu certo. Sua última tentativa foi cercar todo o espaço, porém quando ele chegou no dia seguinte, viu a cerca de metal toda retorcida, indicando que o animal simplesmente arrombou sem pensar duas vezes. Imaginando ali que uma criatura precisaria de muita força para realizar esse feito, o casal ficou preocupado, chamando as autoridades locais, que pediu para que eles tentassem fazer um registro do animal, para que eles saibam se enviam uma equipe de caçadores ou de biólogos, né? Caso o animal em questão estivesse numa lista de ameaça em extinção. Eles disseram, no entanto, que isso não era estritamente necessário, porque mandaram uma equipe para avaliar o caso de toda forma. Mas bom, a filmagem aceleraria o processo consideravelmente para uma equipe vir até o local. Durante a noite, o casal então ouviu mais alguns barulhos no quintal e percebeu que aquele era o momento exato de registrar essa criatura. Bom, a filmagem definitivamente não revelou um animal normal. Ao se aproximar do seu rosto, podemos ver que a criatura lembra algo como um rato, mas não necessariamente parecido, sendo algo bem monstruoso e o pior de tudo, gigante. As autoridades foram enviadas para o local, porém não conseguiram rastrear a criatura. O casal decidiu então que eles iriam desistir da horta por algum tempo e tentar deixar a sua casa mais segura. Círculo da Morte. O Círculo da Morte é provavelmente um dos fenômenos naturais mais bizarros que existem no mundo. Ele acontece com uma série de animais, mas é visto principalmente em insetos. Um Círculo da Morte é marcado pelo processo em que um grupo de animais começa a andar sem rumo em círculo perfeito ao redor da área em questão. Eles começam em pequenos bandos, que eventualmente vão atraindo mais e mais animais, até que uma roda gigantesca de seres andando em círculos pode ser vista. E meio que não tem fim, viu? Vendo de fora, assim, por cima, até parece que todos os animais envolvidos estão seguindo o da frente, né? Porém, como estão andando em círculo, o que está na frente do primeiro é o último. Então, quem guia todos os demais está seguindo o final da fila. Isso faz com que eles fiquem em um círculo infinito, onde em muitas espécies acaba quando eles se cansam. Porém, em alguns casos, o círculo só tem um resultado: a morte de todos os envolvidos. Esse fenômeno é mais comumente visto em formigas, que ficam andando em círculos até toda a energia do seu corpo esgotar e elas falecem. Até hoje não existe uma explicação científica clara para razões ali e circunstâncias desse fenômeno, fazendo dele ainda um mistério que não foi revelado. No entanto, a explicação mais plausível para esse fenômeno é o comportamento de manada, uma ação feita em grupo de animais que passam a seguir os demais sem entender muito bem o que está acontecendo. Animais como cabeças de gado, em muitos casos, podem se colocar em um comportamento de manada que faz dezenas deles se jogar do penhasco. Basta que o primeiro não veja a queda e vá com tudo, os demais vão indo também. Meus queridos, e ultimamente muitos vídeos disso começaram a surgir pela internet, né? E bom, tá aí uma explicação, mas ao mesmo tempo sem explicação. Os balanços. Certo dia, uma mulher foi encontrada sem vida em um balanço de um parque infantil em Minnesota, nos Estados Unidos. Esse foi um caso bem famoso na época. Isso porque a mulher estava ali repleta de marcas e runas e havia indícios claros de violência, mostrando que ela provavelmente havia sido assassinada ou até mesmo utilizada em algum ritual. Infelizmente, o seu caso nunca encontrou respostas, com ninguém sabendo exatamente o que foi feito com ela e muito menos quem foi que fez isso. Porém, o local do incidente se tornou muito famoso. Digo, não eram os pais que levavam seus filhos lá que simplesmente pararam de frequentar o local por razões óbvias, mas pelas pessoas que se interessavam por casos de atividades paranormais. Desde o início, esse evento já estava sendo observado por essa galera, uma vez que a vítima apresentava indícios de ter sido usada em um ritual. Porém, o que realmente confirmou a sua lenda foram os relatos das pessoas. Como os pais da região pararam de deixar os seus filhos irem para o parque, ele ficou totalmente
totalmente abandonado. Mas mesmo assim, diversos moradores passaram a comentar de ter visto os balanços brincando por conta própria, até mesmo em tardes em que não havia um vento suficiente para fazer eles se mexerem. Em um vídeo temos um relato que foi publicado por um usuário do TikTok que mostra os balanços ali indo realmente alto e rápido, algo que dificilmente seria feito por vento, né? Uma coisa é certa, quem acredita nisso, acredita que um espírito estava nesse local. Os vultos na igreja. Um rapaz que estava voltando para casa por volta da meia-noite, vindo do seu curso noturno da faculdade, e pelo caminho ele passava por uma igreja local, onde nunca tinha visto algo de anormal acontecer na região. Porém, naquele dia ele encontrou duas pessoas malucas, pelo menos isso foi o que ele achou que fosse no início, né? Imaginando que isso daria um bom viral para suas redes sociais, o rapaz puxou seu celular e começou a gravar as duas pessoas, que estão paradas em frente à igreja olhando para ele. Isso não seria algo anormal, porém os dois pareciam estar vestindo grandes capas pretas e usando algo em sua cabeça que parece até ser um chifre demoníaco, né? Ele imaginou que seria ali duas pessoas fantasiadas tentando assustar alguém que estava passando pela região. Mas no momento em que um carro passa por elas, as duas entidades desaparecem. O rapaz fica imediatamente assustado com isso, e com razão, né? Já que ou as duas pessoas são ninjas, ou o que estava encarando ele na frente da igreja não eram pessoas humanas. A criatura na câmera. Nesse vídeo temos imagens bem reveladoras, viu? Nela alguma coisa passa pela câmera de segurança de um parque. Porém a criatura é nitidamente grande e estranha, não tendo um formato ali que pareça um humano de verdade. O que dificulta muito a sua identificação são as interferências, onde a filmagem sofre ali com diversos glitches e bugs exatamente no local em que a criatura se encontra. Algumas pessoas alegam que essa interferência foi causada pelas ondas eletromagnéticas que a criatura mística poderia estar emitindo. O ser nunca foi identificado, restando ali apenas as filmagens pra gente especular em cima. A minha maior dúvida nisso é: será que eles teriam coragem de voltar a trabalhar nesse lugar depois disso? Aliás, deixa nos comentários se você teria coragem de continuar trabalhando ali, né? O objeto parado no ar. Um vídeo muito intrigante se tornou viral no TikTok. O seu autor diz que havia acabado de comprar um celular com uma câmera que possui um zoom super potente e decidiu testar ela. Porém, ele acabou notando que havia alguma coisa parada, flutuando no ar em uma altura absurda logo acima da casa dele. O objeto pode ser visto nitidamente na câmera, onde ele imagina que poderia ser um OVNI ou quem sabe até mesmo um alienígena. Bom, se não for nada disso, a única coisa que isso poderia ser seria um drone bem diferentão, né? Que também poderia ser considerado um OVNI por ser um objeto voador não identificado. Até porque não parece muito com algo que a gente conhece, né? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço, se cuida e até a próxima. Valeu!